Olá, bem-vindos ao Café com Impacto. Eu sou Gabi Valente. A gente está nessa série de conversas sobre investimentos em negócios de impacto e hoje temos a alegria de receber Marcos Pedotti, da TRE Investindo com Causa. Marcos, bem-vindo. Obrigado, Gabi. Estamos em Fortaleza, o Marcos está de passagem para lançar um programa de investimento voltado para negócios atuando no Norte e Nordeste. A gente falou mais sobre ele num programa que está aí, que vai ao ar em algum momento aqui pertinho desse. Mas hoje a gente quer falar sobre o Marcos e sobre a TRE Investindo com Causas. Marcos, queria começar um pouco falando da tua história, assim, como é que você vem de 22 anos de mercado financeiro e nos últimos 5 anos se jogou nesse ambiente muito diferente, imagino, com muitos outros valores, né? Me conta um pouquinho. Completamente diferente, mas eu acho que a pessoa que eu era é a mesma que eu sou hoje, né? Talvez a lógica do mundo corporativo fez com que a gente fosse atuando ou deixando, né, de colocar os nossos valores, os nossos talentos da forma que a gente podia colocar. Né? Mas eu acho que eu sempre fui um bicho meio diferente, Gabi. Né? Então, a minha carreira foi muito em risco de crédito, tecnicamente, né? Modelagem estatística, processos, números, capacidade analítica. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito de gente. Né? Eu sempre me conectei muito com gente, com transformação na sociedade, com desenvolvimento humano. Né? Então, em paralelo, em ter atuado como diretor de crédito, diretor de risco, diretor de operações em bancos, eu fui estudando antroposofia, fui estudando ser humano, né? Fui fazendo formação de mentor, de coaching, de facilitação de grupos, aprendi sobre programação neurolinguística, me formei em facilitador de constelação familiar. Eu Né? adoro essas pessoas que fazem formação de constelação familiar nas novas economias. É tão útil, tão importante. Isso, então é uma mistura, né? É um híbrido, né? Eu brinco que eu saí, às vezes, no meu último emprego, de uma reunião, conversando com pessoas nos Estados Unidos sobre modelagem estatística, e entrava um colaborador meu nervoso, passando mal, e daí eu fazia ele sentar, conduzia uma meditação de 2 minutos para encaixar no eixo de novo, né? Então, de certa forma, essa nova economia que a gente está falando agora, a vida que eu estou tendo agora, ela esteve sempre presente dentro de mim, né? Ela tinha talvez menos oportunidade de se manifestar do que a forma que eu estou fazendo agora. E como é a forma que você está fazendo agora? Me fala um pouquinho do nascimento da TRE Investindo com Causa. Como foi isso? Tá, foi um movimento relativamente natural de acontecer. Né? 5 anos atrás eu saí do meu emprego no mundo financeiro, né? Abri uma consultoria e coloquei só um critério na minha cabeça, né? De que eu buscaria o meu espaço, né? Que a gente chama de lugar único. Qual seria o meu lugar único nesse momento? Né? E que esse lugar único tem a ver com 3 grandes círculos. Né? O círculo dos meus talentos, das minhas capacidades, né, o círculo dos meus sonhos, das minhas paixões e o círculo das necessidades do mundo. E na hora que eu olhasse qual é a intersecção entre eles, eu encontraria um espaço dentro dos meus sonhos, das minhas paixões, né, e onde o meu talento fosse uma oferta que atendesse uma necessidade do mundo, que seria valorizado dentro disso. Eu entrei com isso na cabeça e comecei a conhecer gente, né, fazer curso, conhecer gente. Então, cheguei a conhecer talvez umas 1000 pessoas por ano nesse período, fazendo conversa exatamente com essa cabeça, né? Onde será? O que está me chamando aqui na história, né? E eu já sabia que, até pela minha vivência no banco, que eu gosto muito da lógica de negócio, né? De você entender se esse modelo para de pé, não para de pé, faz sentido, me sentir desafiado intelectualmente nisso. Ao mesmo tempo, eu gostava de gente, eu gostava de processos e gostava de transformação da sociedade. Então, ao conhecer essa lógica de negócios de impacto socioambiental... Explica pra gente um pouquinho o que é isso, no que tu entendeu. Tá. Para mim, um negócio de impacto socioambiental, né, alguns chamam de setor 2,5, né, exatamente um meio do caminho entre, de certa forma, que a gente chama de terceiro setor ou de uma ONG, né, que normalmente trabalha mais com filantropia,
na história, e uma empresa do segundo setor, que é uma empresa que visa lucro, né? Que se sustenta financeiramente com produtos e serviços, tendo lucro. Né? E o setor 2,5 é uma descoberta mais recente de que um negócio pode ter lucro com o seu produto e serviço, se sustentar financeiramente, e esse produto ou serviço estar oferecendo para a sociedade algo que atende um problema que hoje tem na sociedade. Social ou ambiental. Ou social, ou ambiental. Então, me conectou demais. Na hora que eu vi que eu podia trabalhar com isso, comecei a me aproximar. Né, de Sistema B, Capitalismo Consciente, o Parcel 21, que era um outro movimento que já falava disso desde 10 anos atrás, que eu acompanhava, né, de como falava como nós podemos ter negócios com princípios salutogênicos, né, negócios que geram saúde, né, dentro de casa, na comunidade, no entorno, né, então era quase que um pré-ESG, né, os termos que têm sido usados hoje aí de olhar para o mercado. Então, eu comecei a conviver mais perto desse meio, né, e a partir de um movimento, né, falando sobre dinheiro e falando sobre consciência, que aconteceu em 2018, né, eu me aproximei, né, e a partir desse movimento nasceu a Rede Dinheiro e Consciência. Então, eu fui parte da fundação no Brasil da Rede Dinheiro e Consciência, algo completamente diferente para mim, né? Eu que vim de carreira de risco, controles internos, né? De fazer tudo regradinho, né? Mercado financeiro alheio à consciência. Exatamente. Exatamente. E a gente começou a discutir com 50 voluntários num fim de semana em abril de 2018 sobre transformação da sociedade e como a gente poderia fazer isso sem mexer na economia. E a resposta é que não dá para não mexer na esfera da economia se a gente quer uma sociedade mais saudável, que a gente precisava inspirar novos modelos econômicos, né, e precisava provocar pequenas transformações no modelo atual. Né? Como é que a gente plantava semente para daqui a 10, 20, 50, 100 anos, né, o principal modelo financeiro possa estar mais transformado. Se alguém não começar agora, não vai ter essa transformação. Né? E nisso, da Rede Dinheiro e Consciência, a gente começa a fazer experiências. Né? A gente usa uma plataforma de empréstimo coletivo para trazer negócios para a plataforma e convidar investidores a fazer uma experiência de investir diretamente num negócio de impacto socioambiental e ver como é que você se sente. Né? Era a partir de R$1.000 em 2018, foi uma super inovação, né? Você a partir de R$1.000 poder ser parte disso. E em 10 dias a gente captou com 80 investidores R$1.250.000 para 3 negócios. Né? E a gente percebeu, a gente sentiu, né? Que falou assim, olha, o mundo não está inteiro nessa direção, mas tem vibração suficiente para algo nascer no Brasil que ajudasse nisso. E eu vejo que talvez o diferencial da TRE investindo com causa, quero te ouvir mais sobre, mas me parece que é essa acessibilidade a essa conversa, né, Marcos? Porque investimento já é uma conversa muito excludente. Investindo em negócios, assim, aí a gente começa a falar sobre negócios de impacto, são negócios que a gente vai precisar ser mais inclusivos, né? Senão estamos sendo profundamente incoerentes. Então, eu vejo a função de vocês muito nesse lugar também, do como permitir acesso, né? Sim. Numa ponta e na outra, né? E sabe que tem um lado do permitir acesso, que tem muito a ver com o nosso DNA, com o que a gente acredita, mas também tem um lado de que a gente não pode esperar. A mudança, ela é urgente. Né? E a cabeça, quando você fala investidor, todo mundo fala, sim, quando eu tiver 40, 50 anos eu vou ser investidor. Com tudo resolvido, eu vou abrir uma fundação. E ser investidor é uma escolha de alocar parte do seu recurso, um uso consciente de parte do seu dinheiro, no formato de investir em algo, por exemplo, num negócio de impacto socioambiental, que vai transformar algo na sociedade que você queria ver. E que você não tinha tempo, não tinha disponibilidade, não tinha o talento para transformar em dinheiro. Então você honra uma outra pessoa, um empreendedor, para estar fazendo isso. Não dá para a gente esperar essa geração ter 40, 50 anos para viver isso. Então, se você deixar nos instrumentos tradicionais de investimento, essas pessoas vão demorar 20 anos, 15 anos
Para se sentirem prontas a começar a brincar disso. Isso, e perceber o protagonismo que elas podem ter de ser, eu chamo de ser um cidadão investidor. Fala um pouquinho de exercer disso. cidadania através do uso consciente do meu dinheiro. E junto com a tecnologia que permite você fazer instrumentos colaborativos. Então, hoje você consegue, a baixo custo, juntar vários investimentos de R$100, de R$500 e fazer um investimento de R$1 milhão. No passado não existia isso. E daí isso traz acessibilidade. Então, é a mesma ferramenta do crowdfunding? É e não é. O crowdfunding é um termo usado, é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários no Brasil e é usado para fazer a parte de doações, onde várias pessoas fazem uma vaquinha, como eles falam, e juntam dinheiro para doar para alguma causa. Você tem a parte de crowd equity, que eles chamam, que é várias pessoas se juntam para ter participação numa empresa. E podem, talvez, investir a partir de R$1.000, R$5.000 e serem sócios de uma empresa. E você tem o que eles chamam em inglês do crowdlending, que é regulado pelo Banco Central no Brasil, que é a plataforma de empréstimo coletivo. Então, o crowd, que seria muitas pessoas se juntam muitas para... pessoas se juntando para... esse movimento, para mim, é uma tendência e é maravilhoso. E se você juntar a tendência do crowd e os mecanismos desse colaborativo junto com o negócio de impacto socioambiental, para mim, aí que está a potência de uma nova construção que a gente pode fazer para uma nova economia. E aí fala da TRE. A TRE nasceu com esse... A TRE, ela nasce a partir da Rede Dinheiro em Consciência, um grupo que tinha uma motivação bem específica de como queria fazer essa transformação, se separa da Rede Dinheiro em Consciência, nasce em outubro de 2019. TRE significa fluir em Tupi-Guarani, então tem a ver com fluir saudável do dinheiro, e até mais do que isso, hoje a gente percebe que tem a ver com fluir de comportamentos, tem a ver com fluir de vida, mas tudo isso a partir do fluir do dinheiro. Que nasce... é o que menos flui, se não me engano. Sim, é o que menos flui. E a gente fala que dinheiro devia ser como água, Você vê como a água permeia e como ela traz vida, Então a TRE nasce com essa ideia de construir uma nova economia, a gente chama da economia do amor, e onde o dinheiro possa fluir para onde ele é necessário. E para isso você talvez precisa fazer estruturas inovadoras, modelos diferentes, ter padrões mentais diferentes de fluir esse dinheiro e convidar investidores e doadores a experimentar essas lógicas diferentes também. Então, talvez uma maneira simples de explicar, a gente está a serviço dessa economia do amor, e do lado do que a gente acaba fazendo, eu tenho numa ponta negócios, então eu quero trazer prosperidade para negócios com causa, que é uma outra terminologia que a gente usa para dizer que são negócios de impacto socioambiental. Positivos, o nome exato, completo, era muito grande, muito grande. E que está muito conectado com o que a gente chama das ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU para 2030. Então, talvez uma maneira simples de pensar aqui é que qualquer negócio claramente contribuindo no seu propósito para atingir essas metas da ONU, seriam negócios elegíveis a querer nos levar fluxo de dinheiro e desenvolvimento desses negócios. E na outra ponta, os investidores. Mas nesse posicionamento que os grandes dinheiros, vamos dizer assim, famílias de alto patrimônio são bem-vindos também. Mas o grande foco é como a gente estrutura soluções financeiras para que o cidadão comum possa ser parte, possa pertencer desde agora, e o cidadão com 20 anos possa pertencer também, o de 25, o de 30, e ele viva uma experiência de se conectar com um empreendedor de negócio de impacto, saber que ele foi parte disso, receber esse dinheiro de volta e perceber que ele pode exercer cidadania nesse formato também. E na experiência de vocês, isso vai moldando um investidor do futuro? Vai. Para mim, vai moldando um cidadão do futuro. Muito mais do que moldar um investidor. Então, eu tenho, por exemplo, 3 exemplos lá em casa. Eu tenho um filho de 24 anos, um de 21 e uma menina de 16. Uau.
né? A 16 investe no meu nome porque ainda não pode, mas ela entra na plataforma de empréstimo coletivo, que foi a primeira solução financeira que a gente montou. Ela escolhe os negócios que ela quer investir, ela escolhe quanto do dinheiro dela ela quer colocar, R$100, R$50, ela quer conhecer quem é o empreendedor, né? E os mais velhos, eles mesmos já entram, já alocam, né? E eu fiz até uma provocação no início, né? Se eu queria isso fora da minha casa, né? Eu peguei uma quantia de valor e falei, esse valor é para isso, estou botando na conta de vocês, se perder, não tem problema se perder esse dinheiro, mas é que para vocês, na idade que vocês estão agora, possam vivenciar, possam experimentar, que é o que eu desejo para outras pessoas fora da TRE também. Né? Então eu tento praticar dentro de casa e vejo que começa a criar pessoas com outra cabeça, com outra mentalidade, que olham já para o mundo de uma forma diferente. Né? E na geração deles deve ser mais fácil do que nos mais velhos, né? Assim, no sentido de, eu sinto que hoje já tem uma certa, não sei, me fala você que tem filhos mais novos, né? Já tem uma certa compreensão até de consumo, né? Disso tudo, assim, não sei o que você acha. Vem mais forte, mas eu diria que o sistema que está implantado ainda é forte. Duro, né? Então eu falo que um sistema ruim sempre vence pessoas boas. Essa fala é maravilhosa. A gente vai voltar com o Marcos no próximo bloco para falar mais sobre tudo isso. Até já. Olá, bem-vindos de volta. Estamos aqui no Café com Impacto com Marcos Pedotti, da TRE Investindo com Causa. Marcos, como são esses investidores que estão atuando hoje e que já estão entendendo que tem um papel, né? A gente vinha falando sobre a educação desses investidores que vão transicionando, que vão aprendendo, mas você tem um portfólio de quantos investidores na TRE hoje? Hoje em torno de 700 investidores, a grande maioria pessoa física. Olha que ótimo. Então me conta um pouquinho quem são os investidores que já estão prontos para esse discurso todo de vamos usar o nosso dinheiro onde ele é necessário e onde ele muda o mundo, né? Quem são essas pessoas? Sim, é muito variado, né? É interessante que a gente vê que vem bem de cada um, né? A grande maioria tem um olhar de propósito, sim. No sentido de olha para os seus valores, olha para os seus princípios, que causas que eu gostaria de ver transformação na sociedade e se conectam por isso. Né? Eu diria que metade deles são mais focados também na parte do retorno financeiro, mas provavelmente a grande maioria até tá assim, aceita correr algum risco maior em nome da causa. A história. Vocês têm uma divisão, assim, uma compreensão? Tem uma maioria de homens? Tem uma maioria de mulheres? Olha, é interessante que... Pessoas negras, LGBTQIAPI+. A grande maioria são homens, ainda. A gente tem, talvez proporcionalmente, olhando no mercado financeiro, você vai ter mais mulheres. Tá? A gente deve ter em torno de 30% de investidoras e 70% de investidores. É que no sistema dos investimentos normal, os recursos ainda estão concentrados na maioria da mão dos homens. Então é normal também que nessa transição a gente veja isso, né? Agora, nos encontros que a gente faz virtuais, onde a gente traz empreendedores para conversar com potenciais investidores, a grande maioria é mulher. Então, parece que ainda tem alguma herança que a gente tem também, de até a mulher, infelizmente, ainda fala, não, eu vou conversar com meu marido para ver se vai investir. E muitas vezes o cadastro é feito no nome do marido. Porque os capitais ainda estão alocados na mão dos homens, né? A gente sabe disso. Agora, a gente tem, a grande maioria ainda é 35, 40 anos para cima. Por mais que a gente faça esforço dos jovens, você falou que é uma nova geração que vem com outro perfil, eles se encantam muito rápido. Mas a gente tem um desafio de que eles não têm tempo.
Então, eles não param para fazer um cadastro na plataforma. Estão garantindo o seu, né? Eles têm uma vida muito dinâmica. Então, da mesma forma que eles se cativam, é difícil você conseguir parar, fazer um cadastro e vir junto. Então, os mais resilientes... Fazer um cadastro é uma coisa simples, né? É simples, é 10 minutos. Mas para eles, essa questão do tempo e tudo acontecendo, a gente ainda não encontrou a fórmula de passar do cativar para ser efetivo e eles entrarem. A outro é esse padrão de investimento. Então o jovem fala assim, eu não sou investidor. Eu falo, você ouviu eu falar que com R$10 você pode ser parte? Ele fala, você falou isso? Porque tem muito isso, que o investidor é aquele executivo e não que o investidor... Certo, que já tem mais de 50 anos, que está saindo do mercado, né? Que está multiplicando um dinheiro certo já, né? Sim, e tem de tudo. Você tem pessoas que investiram já R$500 mil na plataforma e tem pessoas, mesmo com mais recursos, que falam, não, eu quero experimentar, mas eu vou começar com 1.000. Falei, ótimo, é super bem-vindo. E são maioria branca? Sim, maioria branca também. Maioria branca. Pessoas periféricas, vulneráveis, zero? Zero. Investidores, zero. Praticamente zero. Em contrapartida, quem são os negócios que vocês apoiam? Então, isso é interessante, né? Por exemplo, no primeiro programa, a gente tirou um recorte que chamava Covid-20. A gente fez na época da pandemia, né? Junto com o Sistema B, com o Capitalismo Consciente. Era só para negócios de impacto socioambiental, né? Dentro desse tema. 70% dos fundadores / liderança tinham mulheres na liderança dos negócios. O que provavelmente não é uma estatística que você vai ver se você olhar para startups, olhar para outros negócios. Então, parece que tem uma conexão da sensibilidade da mulher para esse tema. E talvez no Covid-20, que tinha né, me corrige, que vocês estavam focados em garantir o emprego de pessoas e renda de pessoas nesses negócios, então era uma articulação para apoiar negócios, mas para não demitir pessoas durante a Covid. Exatamente. E aí me faz muito sentido que as mulheres estivessem lá. Sim. Né? Como maioria e como... Né, trazendo esse olhar, né, com mais esse profundidade. Olhar de quem está, de fato, interessado que essas pessoas não sofressem as consequências da pior forma possível. Agora, mais concentrado na região sudeste também. Né? Então, a gente tem 2 casos em Recife, alguns casos em Goiânia. Está falando dos investidores ou dos negócios? Negócios. Tá. Alguns no sul, né? Mas a grande maioria é região sudeste. Região talvez sudeste. Uns 40%, 50% estado de São Paulo. É muita concentração, né? Tanto dos recursos na mão das mesmas pessoas de sempre, nas regiões onde já tem as riquezas, né? É impressionante como a gente não consegue distribuir. Sim. Né? E o Zuni tem a ver com isso. Vocês estão lançando um programa agora, aqui no Norte e Nordeste, tentando fazer esse esforço, né? De descentralização, não é isso? Exatamente. Né? Aproveitando toda essa experiência, né? Já falei de 60 negócios, 700 investidores, 14 milhões que já fluíram para esses negócios via esse modelo colaborativo, né? De plataforma de empréstimo coletivo. Né? E vamos trazer tudo isso focado em Norte e Nordeste. Né? Se a gente quer reduzir, né, desigualdades e diferenças, a gente precisa botar energia nisso. Né? Não adianta deixar só vindo naturalmente, senão você continua reproduzindo o mesmo modelo que já vem acontecendo. É preciso fazer um esforço não sistêmico, né, para tentar mover essas coisas, né? Agora, Marcos, vou te fazer uma pergunta um pouco desafiadora, eu sei. Vamos lá. Ela, para mim, também é desafiadora, assim. A gente vê esse contexto, né? A gente vê uma economia que é sustentada, né? E por consequência sustenta, mas é sustentada em privilégios de poucos e vulnerabilidades de muitos, né? Acesso à riqueza de poucos, necessidades de muitos. E aí a gente transiciona toda essa conversa para falar sobre negócios de impacto, mas aí a gente se depara com um cenário que às vezes é meio parecido, né? Como é que a gente, nos investidores de impacto, continua vendo o recurso que sai da mão dos de sempre e volta com juros para a mão dos de sempre e, ao mesmo tempo,
financia quem está lá na ponta, fazendo o que de fato precisa ser feito, né? E mudando as realidades sociais que precisam ser transformadas. Mas eu vejo uma repetição assim, de padrão sistêmico, né? Como é que a gente conseguiria sair desse lugar? Você tem essas inquietações? Você também não dorme de noite pensando nessas coisas? Eu durmo, mas a gente discute muito na TRE essas questões. Lembro que eu falei no começo, né, no nascimento da rede de consciência, de que a economia é uma das esferas da sociedade. Sim. E é uma esfera que precisa trazer novos modelos, exatamente para que a gente comece a quebrar esse ciclo. Então, se a gente faz exatamente igual ao que todo mundo faz, a gente reproduz. Assim, a gente reproduz. Então, tem um lado primeiro que é olhar para dentro. Então, faz 3 anos e meio, né, porque a gente tem grupo de estudo semanal na TRE. E a gente estuda livros e temas e olhares diferentes para a economia. A gente estuda, por exemplo, um livro só de confiança, doação e gratidão. Então a gente tenta trazer elementos para que a gente saia um pouquinho, né? É até mais completo, né? A gente faz uma meditação semanal para exatamente se afastar um pouco de tudo, trazer presença, trazer um conteúdo novo, entender esse conteúdo e discutir no que nisso tem a ver com a gente e a gente pode aplicar no mundo de maneira diferente. E daí vai para o econômico, mas vai para todas as esferas. Então, exemplos. A TRE contrata alguém. Eu falo, isso é um modelo mental, de que uma empresa compra o trabalho de alguém. O tempo. A gente fala, primeiro, o que é trabalho? Né? Uma das visões, o trabalho, é a expressão do meu talento no mundo. Faz sentido dizer que tem preço a expressão do meu talento no mundo? A gente cria uma lógica de preço em algo que teria valor para o mundo, né? Na história aqui. Então, a TRE, a gente saiu de um grupo de estudos e falou, e se a gente criar um acordo de colaboração com benefício mútuo? Nossa, explica. É onde eu e a Gabi vimos que tem um encontro de verdade. Eu representando a TRE, a Gabi representando ela mesma, dizendo quais são os talentos que você tem para oferecer, quais são os talentos que a TRE tem a oferecer, que pode fazer sentido, que atende uma necessidade sua, que o seu talento atende a nossa necessidade aqui na história. Então teve um encontro. Então, a TRE não está contratando ninguém. A Gabi voluntariamente fala, eu quero, nos próximos 6 meses, 1 ano, fazer um projeto com a TRE, onde, como 2 adultos de igual para igual, nós estamos entrando aqui, quebrando esse padrão lógico de hierarquia. Você acha que as pessoas estão prontas? Eu acho que sem grupo de estudo, não. Então, foi praticamente 1 ano para a gente começar a implantar esse tipo de modelo. A mesma coisa quando a gente começou a discutir taxa de juros. Com o investidor? Com o negócio. Com o negócio, quando você empresta o dinheiro quando eu empresto para o negócio e o investidor vai receber. E aí começou a falar, qual que é o tradicional? O negócio chega e fala assim, né? Me manda a sua cotação aqui de como é que é o seu empréstimo. A gente fala, aqui não tem cotação. Não tem cotação de regra. A gente constrói junto. A gente constrói junto. Se a gente quer construir uma nova economia tem que ser justa para todo mundo. Então a gente vai discutir junto quanto que a TRE vai ser remunerada, se a taxa que você vai aplicar viabiliza, né, o projeto que você vai estar fazendo, porque se não viabiliza, não é saudável para você. Não adianta. E essa taxa também é saudável para o investidor? E a gente fala uma faixa, que a gente fala, olha, parece que os investidores estão achando que essa faixa é justa. Eles não podem estar aqui ainda para conversar com a gente. No futuro, a gente quer que o investidor também, potencial, já entre, sente na mesa junto. Haja grupo de estudo. Para já conversar, para já estar junto na história. E daí é até um aprendizado, porque daí tem negócio que nessa hora e fala, eu quero a melhor taxa possível para mim e o investidor não estou nem aí. A gente interrompe o processo. Fala, opa, a gente pode até, se você quiser conversar mais sobre isso, a gente pode até continuar no processo. Se você falar que com essa mentalidade que você está entrando, não está coerente com o que a gente está trazendo aqui. E eu falo, Gabi... E a gente fala isso para o investidor também? De certa forma eu falo, de certa forma eu falo também. Que bom. E falo principalmente para o negócio, eu falo, Gabi,
Você vai dormir tranquila com a cabeça no travesseiro essa noite se amanhã de manhã você oferecer essa taxa de juros para sua mãe como investidora? Se você acordar amanhã e falar que você está tranquila, então acho que a gente está acreditando que é justo o que a gente está fazendo aqui. E se é justo, ele flui. Para o investidor. Sim, porque a gente está olhando para todos. Claro. A gente não está olhando só para um. A gente está dizendo eu digo, que... Isso você diz para o investidor, né? Essa conversa do você. Não, eu digo para o negócio. Faria essa taxa de juros para o negócio também? Para o negócio. Porque é o negócio que define a taxa junto comigo. E o investidor, você tem uma taxa mais fixa? Normalmente, nesse momento, 14%, 15% ao ano, pré-fixada. Qual é a taxa normal? No mercado normal, fora dos investimentos de impacto? Se você pensar um CDB, né, hoje estaria em torno de 13,75% ao ano. A gente fala aí de 14% a 16% ao ano. Só que é uma troca diferente. Né? O CDB, eu gosto muito de falar de investimento consciente e investimento oculto. O CDB, para mim, é um exemplo de investimento oculto. Né? Ele é um título de um banco, onde você coloca o dinheiro, você recebe uma rentabilidade razoável, segura, ele tem uma garantia, você não vai perder esse dinheiro né, na história, só que você está delegando o protagonismo de escolher para onde esse dinheiro vai. Para o banco? O banco que vai escolher. Ele se mistura na tesouraria do banco e ele vai para qualquer lugar. E no Brasil a gente tem muito pouco mecanismo de traquear esse dinheiro, de rastrear esse dinheiro, de transparência. É quase impossível. Então, a gente não tem a menor ideia do que o nosso dinheiro financia, na verdade, né? Você tem a declaração do banco, de qual é a linha que ele está dizendo que ele vai fazer, mas você não vê o seu dinheiro indo. Para mim, investimento consciente, ele traz essa visibilidade, né? E ele tem uma segunda característica, que ele serve para atender a minha necessidade e, ao mesmo tempo, atender o bem comum. Que lindo. A gente já volta com o Marcos Pedotti, da TRE Investindo com Causa. Olá, estamos de volta ao Café com Impacto. A gente hoje recebe Marcos Pedotti, da TRE Investindo com Causa. Marcos, vocês têm aí uma experiência adquirida nos últimos anos, né? São 14 milhões de reais investidos em negócios de impacto e 60 negócios que receberam esses investimentos. Me fala um pouquinho o que deu certo, o que não deu certo, quais são os casos de sucesso e quais são os casos de insucesso. Legal você perguntar dessa forma, Gabi, principalmente de sucesso e não sucesso, porque eu acho que a gente também tem que começar a mudar nosso padrão mental do que é sucesso nessas situações. Né? No tradicional, o investidor ia falar que sucesso é o dizer que não vai ter inadimplência, todo mundo vai pagar, ou vai ter 10%. Né? E eu uso para trazer uma referência do que a gente espera aqui. Mas o sucesso, para mim, de verdade, é todos os negócios evoluindo de maneira saudável e podendo gerar mais impacto, né? E tropeçando, porque a gente sabe que vai tropeçar, e a gente criando mecanismos para poder contribuir, ajudar esse negócio na hora do tropeço, ele poder levantar de novo, aprender de novo. Levantar mais rápido, levantar com apoio, né? E que pode até ser que alguns casos vão ter que morrer mesmo. E o negócio vai morrer e vai ser uma semente de aprendizado para um outro negócio que vai nascer a partir do aprendizado de por que esse negócio morreu, né? O que precisa mudar nesse modelo de negócio. Eu gosto desse conceito de sucesso. Né? Então, eu não sei se eu diria que tem um fracasso. Talvez um conceito para mim de fracasso é quando a gente perde o vínculo e o diálogo com o negócio. Onde a gente teve apenas um negócio dos 60 até agora, que a gente teve essa dificuldade. Né? Vocês falam muito, Marcos, em estabelecer relações de confiança, né? Sim. Acho que talvez seja isso que você esteja falando, né? O fracasso é quando se quebra a confiança, quando né? se quebra, porque se olhar, é algo novo falar de plataforma de empréstimo coletivo, é algo novo falar de negócios de impacto socioambiental positivo, né? É algo novo um investidor investir diretamente num negócio. Com menos mediação, né? Porque vocês também estão promovendo essas plataformas que permitem que o empreendedor se conecte com o negócio de forma mais direto imediata, possível. Né? Isso.
Então, quando você fala de tudo isso, confiança, você vê que está em todos os pontos da história, né? Mas com o negócio, daí vai da minha experiência como diretor de risco de crédito, né? Que num banco o dinheiro é frio. Então, normalmente, se eu empresto dinheiro para o negócio Gabi, né? Você não enxerga como quentinho isso. Se você não conseguir pagar, o banco vai saber depois que você não pagou, que deu problema na história. Né? Se eu crio um vínculo de confiança com o negócio Gabi antes, ela percebe que eu sou um cúmplice dela. Eu quero que o negócio dê certo. Né? E se o negócio dando certo, ele gera um impacto, ele gera resultado financeiro e ele repaga. Então, a gente não faz, no mercado eles chamam de fast credit, né? De fazer crédito rápido, né? Com modelagem estatística, tudo rápido. Eu sou especialista em modelagem estatística, mas eu não faço crédito de modelagem estatística na TRE. Eu faço crédito de olho no olho. Eu não faço crédito em 15 dias na TRE. Demora de 4 a 6 meses de relação com esse negócio para a gente se sentir confortável de levar esse negócio para uma plataforma de empréstimo coletivo e recomendar para um investidor. Porque esse período fez essa criação de vínculo. A gente percebeu os comportamentos, como eu citei uma outra vez na discussão da taxa. Fala, puta, é assim que essa pessoa pensa? Quando eu tiver um problema depois, ele vai pensar, eu me viro e não estou nem aí para os investidores, ou ele vai falar, sim, eu preciso preservar o meu negócio, mas eu quero, sim, poder honrar os investidores. Sim. Então, a palavra confiança é esse fator de redução de risco. Claro. Se a gente cria esse vínculo com calma, vem esse diálogo depois. Então, cases de sucesso que eu chamo são os casos que tiveram dificuldade, levantaram a mão. 59 sobre 60, né? Pediram ajuda para a gente, né? E a gente conseguiu dar a volta junto. Né? Um caso extremo, né? Por exemplo, a empresa do local de São Paulo, né? Que trabalha com... Ela compra de produtores orgânicos, pratica comércio justo com esses produtores, né? Ela faz um menu, uma comida fresca, saudável, orgânica, com cozinheiras da comunidade de Paraisópolis, gera renda e, né, um aprendizado de profissão para essas cozinheiras, né? Mais do que uma renda média de uma cozinheira no mercado. E para o consumidor final, leva uma comida fresca, saudável e vai bem. Então, ela mexe em todos os espectros, né? Ela teve uma dificuldade, né, do seu empreendedor tá até cansado, por mais que ele era resiliente, ele não aguentava mais tocar a empresa sozinho. E nós entramos juntos, era uma das investidas do programa Covida-20, nós entramos no modelo colaborativo, coordenando junto com outros envolvidos. O investidor entregou a empresa para a gente fazer a gestão temporária, nós fizemos 6 meses de gestão num grupo colaborativo. Na história, encontramos novos empreendedores, esse empreendedor doou a empresa para esses novos empreendedores. Olha que lindo. Os investidores antigos aceitaram reduzir a participação deles para esses novos empreendedores poderem entrar, para novos investidores poderem entrar. E a empresa está lá pagando seus compromissos, honrando, repaginada, indo para o mundo com muito mais força, com muito mais potência. Com uma saída muito pouco convencional e que não dava para prever. Num né? banco tradicional, você estaria executando o aval, quebra a empresa. Né? E nesse meio, a gente faz a pergunta, esse negócio realmente agrega valor no mundo? Né? Se essa empresa tivesse morrido agora para outras nascerem, a gente perderia tempo? Né? E a nossa conclusão foi que sim, que fazia sentido a pena, né? investir para que essa empresa estivesse junto. Então, esse é um caso extremo, mas talvez é um bom exemplo de que quando organizações entram bem intencionadas, de maneira genuína, de ajudar um negócio, você vai encontrando modelos... Novos modelos. Imprevisíveis. Sim. Marcos, como está a saúde mental dos empreendedores de impacto? Eu diria que geral, né? Não só de empreendedores de impacto. É um momento muito sensível emocionalmente. Isso. Né? Para os empreendedores em geral. Em geral. Então, esses a gente sabe que estão num limite, né? Eu queria ouvir um pouco sobre... Tem alguma diferença? Eu acho que o empreendedor de impacto, ele tende a ser talvez mais resiliente do que um empreendedor que não nasceu com uma causa, que não está conectado nele isso. Mas ele é afetado da mesma forma, emocionalmente,
como todo o resto da população está sendo afetado. Né? E a TRE, ela tem uma característica que parte do seu nascimento, eu falei, veio de fundamentos da antroposofia e veio de organizações que atuam com coaching, com desenvolvimento humano. Então, parte do grupo da TRE, eu também sou formado nisso, né? Tem uma rede muito forte de coachings e de voluntários que nos ajudam. Então, esse apoio emocional para quem está na frente, para quem está vivendo os desafios do dia a dia de empreender? Como é que a gente faz? Né? Todo mês a gente manda um e-mail para os negócios perguntando, verde, amarelo, vermelho, como é que está o seu negócio, né, para pagar a parcela no mês que vem. E daí a gente coloca, quer fazer um comentário do ponto de vista de negócio, né, a gente coloca, quer pedir alguma ajuda, e o combinado que não é que a gente vai ajudar, mas que ele tem o direito de pedir ajuda, e a gente entende se é viável ou não é viável, se é pro bono, se precisa ser um serviço pago, se é com a gente, se é trazendo um outro parceiro, trazendo alguém mais. E nesta hora, eles escrevem, eu não estou bem, eu estou entrando em depressão. Né? E daí a gente entra e fala, você está apoiado? Né? Conta pra gente, você está precisando, você não está precisando? Né? Então, casos de depressão, a gente teve vários. Crise de pânico, vários nos últimos anos também. E onde a gente tem esse cuidado de ir acompanhando. Em que momento vocês começaram a atuar, Marcos, me lembra? Maio para junho de 2020 foram os primeiros empréstimos. Jesus, no exato na meio pandemia. Da pandemia. Foi na pandemia. E em menos de 3 anos, 60 negócios de uma vez. E desenvolvendo o modelo ao mesmo tempo, aprendendo na prática, com muitos fundamentos, né, valores fortes, mas aprendendo na prática. E a gente tem um pilar, né, quando a gente percebe que tem essas dificuldades, primeiro perceber se ele está bem ou não está bem, se ele já está apoiado, se ele não está apoiado, se a gente precisa ajudar a montar essa rede de proteção para a saúde mental dele. O segundo, quando tem que ocorrer uma reestruturação financeira, inevitavelmente, você tem que cuidar da saúde mental desse empreendedor também. Sim. Então, a gente coloca um pilar, eu chamo que chega num certo ponto que a gente sai de só acompanhar o negócio e, normalmente, em parceria com o negócio, a gente monta um comitê de reestruturação. E a gente traz junto alguém com especialidade financeira, uma outra empresa, a ser contratada para ajudar. Né? E a gente olha uma frente para o financeiro, a gente olha uma segunda frente para o modelo de negócio, que às vezes é só organizar, ajudar a priorizar, às vezes precisa ajudar a mudar a estratégia do negócio. Então a gente entra, daí a TRE entra muito discutindo isso e trazendo outras pessoas, voluntários que possam contribuir. Tem um teto de faturamento dos negócios que podem receber investimentos da TRE? Porque eu acho que depois desse programa a gente vai ter uma fila grande de pessoas nessa... Não tem um teto, na verdade tem um teto mínimo. Né, na verdade, o piso, né, de como é crédito. Piso, exatamente. Teto é o máximo, piso é o mínimo. Tem negócios que precisam estar rodando já um valor significativo para poder receber o empréstimo. Se ele não tem faturamento, pagar. Isso, então 2, 3 milhões por ano, cada caso é um caso, mas costuma ser um mínimo para você poder emprestar 200 mil, 300 mil reais para esse negócio. Senão não é saudável para o próprio negócio. Sim. Ele precisa buscar outros modelos, participação acionária. Né? E agora o teto máximo não tem. A gente está conversando com uma empresa de 200 milhões de faturamento ano agora e que se conecta muito com essa causa e que gostaria que, inclusive, seus clientes pudessem ser investidores e se conectar com a empresa sendo investidor também. Puxa, que interessante. Que interessante. E me diz uma coisa, quantas pessoas atuam hoje na TRE? Hoje a gente tem em torno de 20 pessoas atuando na TRE. É um modelo onde todos têm esse acordo de colaboração com benefício mútuo. E parte desse acordo, alguns oferecem seu talento do ponto de vista financeiro sem receber. E outros falam, eu tenho necessidade financeira para receber. Alguns falam, eu tenho uma necessidade mínima e daí se a TRE consegue mais recursos, daí eu preciso de mais, senão eu vou tirar de outro lugar para poder estar presente aqui também. Então é um modelo diferente também. E quais são os principais desafios, na tua opinião, de construir uma organização a partir de um modelo inexistente? Nossa, são muitos. A começar que a gente queria fazer, nascer, né, exatamente já quebrando o conceito de dono de empresa.
Então, a TRE nasceu propositadamente como uma associação. Diluindo poder, diluindo propriedade, diluindo governança. Na verdade, não tem acionista. Uma associação tem o grupo de associados elege uma diretoria, elege um conselho, assembleia geral, na verdade, que define isso, e não tem acionista. Então, se ela tem lucro, né, e até uma confusão, né, falando que uma associação é sem fins lucrativos. Uma associação ela não distribui lucro para donos porque ela não tem donos. Isso. Mas ela pode ser rentável, pode ser um negócio de impacto socioambiental, que é a TRE, no formato de uma associação. Ótimo. E todo o lucro que acontece vai para quem, então? Vai honrar exatamente quem está coempreendendo a TRE. Né? Porque a gente fala muito, né, que se eu, como TRE, como associação, levei um produto ou serviço para a sociedade e retornou lucro, a sociedade está dizendo faça mais disso. Claro. Né? E esse lucro financeiro, ele primeiro, para trazer dignidade e prosperidade para as pessoas que agregaram esse valor na sociedade, né? Daí depois é para você refletir, será que dá para fazer mais? Será que dá para expandir? Será que dá para ir para outras regiões, lançar novos produtos? E em terceiro, como não tem o dono, a pergunta é, será que a gente doa para poder nascer uma outra organização que agregue valor no mundo? E isso é muito bonito eu estar te falando, eu acredito muito nisso. Mas imagina você fazer nascer um negócio sem capital anjo, sem investidor, sem investimento de acionista. Você depende só de doação, depende de vontade, né? E trabalho. De construção de muita gente, com o mesmo desafio que todas as empresas têm nos primeiros 3 a 5 anos de vida. Claro. Mas as metas de vocês são tão ousadas quanto a necessidade do mundo de que a gente tenha novos formatos e novas... Né? A Agenda 2030, eu olho para a Agenda 2030, que é essa agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a ONU nos presenteou a partir de uma construção com todos os países signatários e que rege hoje as discussões sobre negócios a partir do ESG. Eu vejo na meta da TRE 500 negócios investidos e 1 milhão de investidores. Me diz em uma frase, o que isso significa para você, essa meta? É saber que a gente está fazendo um mínimo de diferença, que a gente está fazendo o nosso pedaço na co-construção dessa nova economia, né? E que a gente fala do 1 milhão, né, de investidores, muito naquela linha do cidadão, né? Fala, aqui não é 1 milhão investindo 1 milhão, né? Mas é 1 milhão de pessoas tocadas por um novo modelo mental, por uma nova forma de exercer cidadania, e que eu acredito que não fica só no dinheiro. Na hora que eu me toco, do meu dinheiro se abre a ser meu e também para o bem comum, que seja uma pequena parcela, e eu vou olhar para o consumo consciente, eu vou olhar para outras coisas e vou ser um melhor cidadão também. Sim. Puxa, que lindo. Obrigada, Marcos. Foi uma ótima conversa, emocionante. Queria dizer para vocês que durante muitas vezes na nossa conversa o Marcos encheu os olhos de lágrima. E é um privilégio poder conversar sobre investimento, lucro, com lágrima nos olhos. Eu Com sempre certeza. digo que choro, logo já transicionei meu coração. Obrigado, Obrigada, Gabi. Marcos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Lindo.